parte final agora do nosso curso, dentro do que estava no conteúdo da disciplina, lembrando mais uma vez, já estou gravando, podem colocar os nomes aí, certo? Já está gravando. Então, lembrando mais uma vez, essa é a pré-saideira, Felipe. A saideira é terça-feira. Tem que aguentar mais uma aula na terça. Hoje é a pré-saideira. Terça termina o nosso contato semanal, né? Mas o contato vai ficar aí. Tem meu e-mail, tem meu WhatsApp. Vocês vão estar convidados a partir de agosto participar, certo? Dos domingões. Então, fica à disposição. Se quiserem continuar, está à disposição de recebê-los de braços abertos para as turmas que vierem em 2020.2, tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Amanhã é o último dia do prazo do trabalho, né? Lembrando mais uma vez. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar agora aqui, ou cale-se para sempre. Diga aí. Tudo certo? Ninguém tem dúvida? Eu já vi, doutora Camila, que a senhora entregou. A senhora é rápida, é igual a mim, de 7 meses. Eu vi, muitos entregaram, né? Fim de semestre, excelência, vai ter domingão só terça. No próximo domingo, aí a gente vai parar um mês, né? Que o tio também, entre outras atribuições, o tio tem que descansar, né? Porque não dá, né? E tem que cuidar um pouco da família, né, excelência? Porque senão, já imaginou, né? Entendeu? Tem que cuidar da família. E não tem como, né? Mas em agosto nós voltaremos aos domingos. E eu vou criar um grupo, como eu falei, né? Gente, para a gente finalizar nossa disciplina, certo? A gente conversou, né, ao longo do semestre, ação, jurisdição, processo. Terminamos na aula passada os pressupostos, né, que são aqueles institutos que vão influenciar na formação ou constituição, na existência da relação jurídica que vai culminar no processo. Nós estudamos também aqueles pressupostos ou institutos que vão influenciar no momento do processo. Então, a gente estudou os pressupostos até a aula passada, né? Institutos que vão influenciar. Lembrando a vocês, em processo civil, vocês vão rever muitas práticas, certo? Mas de uma forma mais aprofundada. Aqui, o objetivo de teoria geral do processo civil é prepará-los, como eu já disse em reiteradas oportunidades, para a questão do processo, estudo de aprofundamento no estudo do processo, nos conceitos, nos fundamentos, né? Deu até para a gente se aprofundar um pouco mais essa pandemia, porque muitas vezes a gente não conseguia ter tantos aprofundamentos em relação a alguns temas, mas nós tentamos, fizemos o possível, né? Teve muita dedicação da parte de vocês, sobretudo por estar aqui todas as terças e quintas comigo. Então, para terminar, gente, nós vamos discutir uma temática que é extremamente importante, que é a questão do litisconsórcio. O próprio nome, se a gente for lá para a litispendência que a gente viu lá no passado, a gente viu que a litispendência ele é um pressuposto de desenvolvimento objetivo negativo. Por quê? Porque ele impede o procedimento da demanda. Então, a gente vê litispendência. Litispendência diz que há uma pendência na lide, né? Ou seja, a controvérsia está pendente. A litispendência. Já o litisconsórcio, nós temos que entender como uma comunhão de interesses. Comunhão de interesses no polo ativo ou comunhão de interesses no polo passivo. Então, quando eu falo em litisconsórcio, é uma comunhão, uma conjugação de interessados. Então, essa comunhão ou conjugação de interessados, eu vou falar em litisconsórcio. Essa comunhão ou conjugação de interessados, eu vou falar em litisconsórcio. Comunhão de interesses, comunhão de interessados. Então, quando tem vários interessados no polo ativo, eu posso criar a figura do litisconsórcio. Quando eu tenho vários interessados no polo passivo da demanda, eu também posso criar vários litisconsórcios. Então, litisconsórcio envolve pessoas em comunhão, que têm uma comunhão de interesses, que têm uma comunhão de vontades. Nós, quando iniciamos o curso lá em fevereiro, né, juntos lá na aula presencial, eu cuspindo vocês, transpirando, né, que a gente não pôde conviver com isso, né, são 14 anos, mas nesse ano foi atípico, né, lá em fevereiro, quando eu cuspia, suava, e tu vai ficar gritando, passava o povo, eu, ei, excelência, não sei o quê, né, eu disse para você, gente, o que é lide? Lide é uma pretensão resistida. Quando eu tenho uma vontade e a doutora Isabelle tem outra,
A pretensão do Natan, ela se contrapõe à pretensão da Isabelle. Quando essa pretensão resistida do autor em desfavor da pretensão do réu, a gente chama de lite. Então, no litisconsórcio, gente, há uma vontade não só de uma pessoa, mais de uma pessoa, seja no polo ativo como autores, seja no polo passivo como réus. Então, litisconsórcio, há uma comunhão de interesses, de vontades, de desejos, de interesses jurídicos. Para ser litisconsorte, portanto, eu tenho que implementar as condições da ação. Eu tenho que ter a legitimidade e eu tenho que ter o interesse. Portanto, para implementar o litisconsórcio, eu tenho que ter as condições da ação. Eu tenho que ter legitimidade, tenho que ser parte legítima, senão não posso ser litisconsórcio. E eu tenho que ser o quê? Ter um interesse jurídico a ser discutido. Não é porque a minha prima, que eu gosto dela, vai ser autora de uma ação, que eu vou lá ser litisconsórcio com ela. Não. Eu tenho que ter o mesmo interesse jurídico que ela tem. Entendeu? Então, eu tenho que ter uma comunhão de interesses jurídicos. Por isso que o nome litisconsórcio, certo? Tá falando... Papai tá falando no áudio de vez em quando para vocês. Rafa tá falhando, tá? O áudio está ótimo. Rafa, O meu para mim tá bom, professor. tá bom, também, tá tranquilo. Pronto, tranquilo. O Rafa, o que foi? Rafa, tu não sai, não, pelo amor de Deus, porque eu vou já precisar de ti, fica aí na tua. Então, sim, fica aí. Foi a primeira a entrar. Então, vocês entendem, né? Já estudaram muito com o André, mas aqui é só um complemento. Litisconsórcio, comunhão de interesses jurídicos. Portanto, coloca uma coisa na mente, você na sua cabeça, muito jovem, não quero que você tenha nada na sua cabeça, mas na sua mente, comunhão de interesses. Então, tem que ter o quê, Isabelle? As condições da ação. Tem que ser parte legítima e tem que ter interesse jurídico. A primeira coisa. A primeira coisa para ser litisconsorte é isso. Certo? Então, a gente vai lá nos slides, certo? Enquanto a turma ainda está entrando, né? Estou feliz. Uma das melhores coisas da minha vida foi te conhecer para tu me ensinar esse negócio. Deixa eu ver aqui. O cara exagerado, né? O que é o litisconsórcio? Caracteriza-se pela reunião de duas ou mais pessoas assumindo simultaneamente a posição de autor ou de réu. Nós dissemos o quê? Nós temos os elementos da ação. Eu tenho as partes, eu tenho a causa de pedir e eu tenho o pedido. Eu tenho as condições da ação. Portanto, para ser litisconsorte, eu tenho que ter a presença dos elementos da ação, vários autores ou vários réus, e tenho que ter as condições da ação presentes. Então, o primeiro fundamento primordial para a gente entender litisconsórcio. Eu tenho que ter um interesse jurídico comum. Eu não posso ir para uma ação contribuindo ou fazendo parte de uma ação com a Vlaima, porque eu gosto dela, ela me ensinou a utilizar o Google Meet. Não. Eu tenho que demonstrar que eu tenho um interesse jurídico semelhante ao dela. Então, a ideia do litisconsórcio é essa. O interesse jurídico semelhante ao dela. Por exemplo, quando várias pessoas da Prefeitura de Fortaleza, né, professora Vailma, a senhora que é do Estado do Ceará, se reúne com os colegas porque quer questionar o porquê de o Estado ter retirado uma gratificação. Elas se reúnem e dizem, vamos entrar com ação conjunta, comum. Certo? São várias partes, não é não? Elas têm o mesmo interesse jurídico. Qual é o interesse jurídico que elas têm, gente? De questionar perante o Estado o direito a uma gratificação. Então, elas têm um interesse jurídico comum. Então, elas se reúnem e resolvem formar o litisconsórcio. Outro grande fundamento do litisconsórcio, gente, é a questão da economia processual, da celeridade. Então, economicamente, para o processo, é melhor que todos se reúnam em uma única ação do que ter várias ações com o mesmo objeto, com o mesmo interesse jurídico. Então, o litisconsórcio, ele força muito a questão da economia processual. Certo? Então, ele funda outro grande fundamento. É o aspecto de buscar a economia, de dar celeridade, de fazer valer o princípio da razoável duração do processo. Então, Professor. Litisconsórcio, diga, excelência. Eu poderia dizer que o litisconsórcio, ele evita, por exemplo, o acionamento do Instituto da Conexão ou não tem nada a ver? Não,
Tem tudo a ver, porque uma das hipóteses do litisconsórcio é a situação de conexão. Nós vamos já ver que a conexão ela é um dos fundamentos do litisconsórcio, entendeu? É uma das espécies que nós vamos já estudar, isso, do litisconsórcio, envolve a conexão, entendeu? Então tem tudo a ver, entendeu? Porque a conexão, o que é que se resolve? Eu resolvo o quê? Não necessariamente eu preciso ter a mesma parte, mas eu tenho que ter o quê? Semelhanças na causa de pedir e do pedido, né? Que a gente estudou a conexão. Então, na conexão, se eu tenho semelhança na causa de pedir e no pedido, eu tenho que reunir em litisconsórcio. Eu disse para vocês, conexão não precisa ser as mesmas partes. Então, conexão é um dos fundamentos que viabiliza o litisconsórcio. Certo? É uma das hipóteses do litisconsórcio é a conexão. Certo? Então, tem tudo a ver, excelente pergunta. Tudo a ver mesmo. Então, gente, nós estamos vendo aí no quadro, né? Caracteriza-se pela reunião de duas ou mais pessoas assumindo simultaneamente a posição de autor e do réu. A partir do artigo 113, lá do Código de Processo Civil, a gente estuda essa figura do litisconsórcio. Então, litisconsórcio, quando ou eu tenho vários autores, ou eu tenho vários réus. O litisconsórcio é isso. Certo? Comunhão de interesses jurídicos. Quem é que faz valer o interesse jurídico? As partes. Né? Então, as partes têm o mesmo interesse jurídico, elas conjugam os interesses jurídicos em uma única ação, viabilizando o quê, gente? A economia processual. Fundamento primordial. Reunir tudo junto, para facilitar, inclusive, os julgamentos uniformes. Né? Nós falamos em algumas passagens que hoje se busca muito no Código de Processo Civil, a uniformidade de decisão. Né? Então, a gente busca muito a questão da uniformidade da decisão. Nós vimos, inclusive, um princípio que a gente busca essa uniformidade. Quem disser o princípio agora ganha um ponto. Que busca uma uniformidade. Qual é o princípio que busca uniformidade? Um ponto na média da prova, viu? Um ponto. Uniformidade do quê, professor? Que busca o princípio. No começo do semestre, eu falei para vocês que tinha um princípio de direito processual que ele estabelecia o quê? Esse princípio traz como um dos fundamentos que as decisões judiciais elas têm que procurar ser uniformes. Por exemplo, um tribunal, quando ele tem uma decisão, ele tem que procurar manter esse entendimento padrão, entendeu? Ele tem que procurar uniformizar os entendimentos. Não pode, por exemplo, um tribunal ter um entendimento em relação a uma questão. E em relação à mesma questão tem um outro entendimento. Tem um princípio que diz isso. É um princípio que fala isso. Se vocês... Não, igualdade... Professor, é o da segurança jurídica, é? Para quem está falando? É o Iago. Rapaz, o cara passa 10 anos sem vir, viu? Mas quando... Rapaz, esse Iago passou... Tu tava com raiva de mim, era, cara? Tu sumiu, cara. Não, cara, eu estava aqui assistindo sua aula, quieto. Desculpa. Cara, eu chamo cara de cara, ó. Desculpa. Não é pra falar cara, não. Desculpa a intimidade, viu? Segurança. Excelência. De cara. Rapaz, Iago, tu me lembra, Iago, viu? Para te dar um ponto, viu? E tem outra pessoa que eu tô devendo um ponto. É algum de vocês aí. Depois eu vejo aqui, que eu não sei. Parabéns, viu? É esse mesmo. Certo? Assim, para Iago, eu fiquei emocionado. Oh, coisa boa. Fiquei feliz. Ó, esse mesmo. Segurança jurídica. Certo? Porque se o tribunal tivesse decisões diversas sempre, ia gerar uma tremenda insegurança. Entendeu? Então, quando se busca hoje a busca da uniformidade dos precedentes, né, sobretudo se aproximando ao sistema do common law, do direito americano ou anglo-saxão, então, quando se busca isso, a gente está buscando uma uniformidade, está buscando, sobretudo, o quê? Segurança jurídica. Parabéns, Iago, viu? Tem todo o direito totalmente. Parabéns mesmo. Então, gente, é o princípio da segurança jurídica, tá? Que traz isso. E a segurança jurídica, ela é outro grande fundamento, doutor Iago. Para quê? O litisconsórcio, tá? Então, isso é o litisconsórcio, pela reunião. E aí, a doutrina, gente, com base no que a lei traz, a própria lei traz, ela traz a doutrina algumas classificações de litisconsórcio, né? Ela traz algumas classificações de litisconsórcio.
nós temos a classificação contra a obrigatoriedade de formação, nós temos a classificação contra o momento de formação, nós temos a classificação contra os sujeitos e nós temos a classificação contra os efeitos do litisconsórcio, certo? Então, nós temos 4 classificações padrão que a doutrina traz, com base no que a própria lei estabelece, né? A própria lei, ela faz questão de trazer, de forma expressa, alguns fundamentos de litisconsórcio. Lá, a partir do artigo 113, a lei traz alguns fundamentos, né? E aí a doutrina vem interpretando a lei, né? Ela faz 4 classificações primordiais quanto à obrigatoriedade de formação, quanto ao momento de formação, quanto aos sujeitos e quanto aos efeitos, né? Vamos começar para mais fácil. A classificação mais fácil é quanto aos sujeitos. Quanto aos sujeitos, eu vou ter o litisconsórcio ativo e vou ter o litisconsórcio passivo. O litisconsórcio é ativo quando eu tenho o quê, senhores? Quando eu tenho o quê, excelências? Vários autores. Então, o litisconsórcio é ativo. Quando eu tenho vários réus no polo passivo da demanda, eu vou ter o quê? O litisconsórcio passivo. Então, ativo, vários autores. Passivo, vários réus. Então, a primeira classificação seria quanto aos sujeitos. Tá? A segunda classificação importante, gente, seria quanto à obrigatoriedade de formação, certo? Então, primeira classificação de litisconsórcio, quanto aos sujeitos. Quando eu tenho vários autores, ativo. Quando eu tenho vários réus, passivo. Aí, consequentemente, nós vamos para a segunda classificação, quanto à obrigatoriedade de formação. Quanto à obrigatoriedade de formação. Essa obrigatoriedade diz respeito ao seguinte: há algumas demandas que o litisconsórcio ele é obrigatório a ser formado. Há algumas demandas que o litisconsórcio, o processo só vai continuar se o litisconsórcio for formado, certo? Esse litisconsórcio em que se obriga a formação, ele é chamado de litisconsórcio necessário. Quando a lei impõe, por exemplo, ou então quando a natureza da relação política, ela necessita que seja formado esse litisconsórcio para que o processo se forme regularmente e possa ser instituído e se desenvolver. Então, quanto à obrigatoriedade de formação, eu tenho o quê? O litisconsórcio necessário. Quando a lei impõe que o litisconsórcio seja formado. Só que há situações que a formação do litisconsórcio, ela só depende da vontade das partes. Quando o litisconsórcio só depende da vontade das partes, ele tem o nome de litisconsórcio facultativo. Voltando, o litisconsórcio é necessário quando obrigatoriamente, certo, tem que ser formado o litisconsórcio. O litisconsórcio é necessário quando obrigatoriamente tem que ser formado o litisconsórcio. Tá? Ele é necessário. Ele é facultativo quando a formação do litisconsórcio depende do desejo, da vontade das partes. Ele não é obrigatório. É tanto que eu posso ter ações individuais sem a formação do litisconsórcio. Apesar de ter um interesse jurídico comum, certo? Não tem obrigação de estar tudo junto, de ter uma comunhão ali de ação de vontades. No necessário, não. O processo se instituir, constituir, se desenvolver, é indispensável que tenha a formação do litisconsórcio. Já no facultativo, pelo contrário, o litisconsórcio facultativo, ele depende da vontade das partes. As partes que fazem a opção de participar ou não em conjunto. Essa comunhão, essa conjugação de vontades numa única ação é opcional. Por isso que é facultativo. Professor, oi. O senhor pode dar um exemplo de... Já, excelência. Dou já, viu? Porque esse primeiro não dei exemplo, porque ele é muito fácil. Né? O sujeito contra os sujeitos. Ativo e passivo. Quando tiverem vários autores, é ativo. Quando tiverem vários réus, passivo. Vou já dar exemplo, sim, excelência. Então, continuando. Na hora, excelência, você que manda. Então, quanto à obrigatoriedade de formação, eu tenho o facultativo e o necessário. Se a gente for lá para o artigo 113, a doutrina indica que as hipóteses do artigo 113 do Código de Processo Civil, elas são de litisconsórcio facultativo. Se a professora Rafa quiser colocar aí, eu agradeço.
Do artigo 114, são as situações do litisconsórcio necessário. Artigo 113, litisconsórcio facultativo. Artigo 114, litisconsórcio necessário. Certo? Artigo 114, litisconsórcio necessário. Vamos ao exemplo, doutor Enzo. Agora, vamos ao exemplo, tá? De litisconsórcio necessário e litisconsórcio facultativo. Vamos aqui ao artigo 103, a professora Rafael colocou. 2 ou mais pessoas podem litigar, oi, doutor Enzo, podem litigar no mesmo processo, em conjunto ativo ou passivamente, quando? Entre elas houver comunhão de direitos ou obrigações relativamente à lide. Oi, Enzo, entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir. 3, ocorre afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Essas hipóteses do artigo 113, elas são consideradas por da doutrina como de litisconsórcio facultativo. Já do artigo 114, diz assim, ó, o litisconsórcio será necessário por disposição da lei ou que, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsórcios. De todos que devam ser litisconsórcios. Exemplo de litisconsórcio facultativo. Por exemplo, vários empregados ou servidores públicos, estaduais, resolvem se unir para questionar o direito de uma gratificação que foi retirada pelo Estado. Certo? Vários servidores reúnem-se. Aí, gente, é facultativo. Por quê? Ó, vamos lá, no inciso 1º do artigo 103, ó, professor Enzo, ó. Entre elas houver de comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide. Ou 3, principalmente, ó, ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. O que é que esses servidores estavam discutindo, excelências? O que era? O direito a uma gratificação por retirada. Então, eles resolvem se reunir em conjunto para entrar como uma única ação. Custei até o advogado mais barato, né? Tem mais força, porque mais gente litigando, né? Acaba o quê? O juiz tendo uma ideia assim, mais concreta sobre a coisa, uma preocupação maior, porque o interesse é mais assim, envolve o maior número de pessoas interessadas. Então, o litisconsórcio facultativo é opcional. Se eu for um daqueles servidores públicos, se eu quiser, eu entro com a ação sozinho. Não vai influenciar coisíssima nenhuma. O outro servidor público X, se ele quiser, ele entra com a ação só. Entendeu? Não tem influência. Porque é opcional. Eles se reuniram, Enzo, porque eles quiseram. Certo? Porque eles estavam com vontade de se reunir. Porque quiseram. Entendeu? Isso seria o litisconsórcio ativo, né? Facultativo. Né? Ativo seria quanto aos sujeitos e facultativo quanto à obrigatoriedade de formação. Beleza? Então, Fred, eu respondo já essa sua pergunta. Só um minutinho. Então, outro exemplo, se for na questão do polo passivo. De repente, um credor, certo? Quer ajuizar uma ação contra vários devedores. Certo? Ele tem devedores solidários, há uma solidariedade na dívida, né? Vários devedores pedirem emprestado um credor, certo? Vários devedores. Certo? Uma única dívida dividida, 10% é de um, 20% é de outro, 30% do outro. Eles se reuniram e pediram emprestado ao credor. O credor, pela solidariedade, ele pode entrar só com um deles. E depois os outros, se quiser, cobram dos demais em ação regressiva. Certo? Seria um exemplo de litisconsórcio facultativo, tá? Mas, no caso, seria o litisconsórcio facultativo, enquanto sujeitos seria o quê? Litisconsórcio passivo. Né? Tem vários demandados. Então, o facultativo é isso, quando eu escolho livremente. Né? Não tem uma obrigatoriedade. Aí vamos para aquele que tem situações mais concretas. Litisconsórcio necessário. Deixa eu responder a pergunta aqui do Fred. Uma associação de classe pode ligar representando processual? Pode. Nesse caso, não é litisconsórcio, não, meu querido. Nesse caso aí é substituição processual. Nós, inclusive, estudamos na aula passada, certo? Aí não é litisconsórcio, aí é substituição. Tá? Porque o interesse é de outrem. De outros, ela está ali litigando, em nome próprio, mas defendendo o interesse de outro. Aí seria uma substituição processual. Certo? Então, não é litisconsórcio. Litisconsórcio, ele difere da substituição, tá? Por quê? Porque o litisconsórcio, ele se reúne, o direito é deles.
certo? Eles são as partes legítimas, como eu disse no início, e o interesse jurídico é deles. Quando a associação difere do interesse do associado, o interesse não é necessariamente dela, não é dela, não. É dos associados. Então, ela litiga em nome próprio, porque ela entra com a ação como parte legítima, aspas, há uma legitimação, Fred, é extraordinária ou anômala, certo? É uma legitimação extraordinária ou anômala, tá? Então, isso é o caso da associação. O litisconsórcio não é isso. O litisconsórcio, as pessoas, cada um se reúne, vai lá e se reúne. Não é um ente representando todos. Como ocorre, por exemplo, nas ações coletivas, por força, uma substituição processual, que foi esse exemplo aí que você trouxe. Bom, voltando, mas pode perguntar à vontade, viu? Então, litisconsórcio necessário, exemplo, tá? Exemplo de litisconsórcio necessário. Quando, por exemplo, a gente viu na aula, nas questões de domingo, no Domingão do Martão, o professor Enzo lembra, né, professor? Que a gente viu uma questão, acho que a Camila lembra, a Vlailma também, os que estavam lá, Priscila. Então, a gente viu uma questão lá envolvendo cônjuges, né? Envolvendo cônjuges na ação de direito real imobiliário. Então, em ações de direito reais que envolvem imóveis, tá? Questionamentos de imóveis, para ajuizar uma ação tem que estar os dois. Então, quando envolve direitos reais imobiliários, para ajuizar uma ação envolve os dois. Então, aí seria uma hipótese de que, obrigatoriamente pela lei, diz, artigo 72, parágrafo 3º, né? Que diz o seguinte, artigo 72, parágrafo 3º, não, parágrafo 1º, desculpa. Artigo 72, não, artigo 73, perdão, 73, parágrafo 1º, né? Então, cônjuge necessário, artigo 73, o cônjuge necessitará, se a professora Rafa puder colocar, 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que exerce sobre direito real imobiliário. Como é que é o nome disso? Litisconsórcio necessário. Entendeu? Porque os dois têm que estar no polo ativo. Entendeu, Enzo? Quando os dois têm que estar no polo ativo, como é o caso desse exemplo, litisconsórcio necessário. A ação só pode prosseguir se tiver os dois. Então, o litisconsórcio aí seria necessário nesse tipo de ação. Isso necessário no polo ativo. Vamos dar um exemplo do necessário no polo passivo. Todo mundo aqui já ouviu falar de ação do uso capião. Aliás, meus amigos, vê, Celeste, vou logo ensinar vocês. Tem 4 ações que vocês vão fazer de graça para a família. Aprendam logo a fazer. É alvará, que é aquela ação que todo mundo tem dinheiro preso em banco. Né? Porque morreu, porque não sei o quê, alvará. Outra ação, mandado de segurança. Todo mundo tem problema com o estado em concurso na família. Né? Outra ação, ação de alimentos. É aquela vizinha que tu não viu criança. Né? Tá com problema de pensão alimentícia, a tua mãe pede para tu entrar com ação, e aí tu faz uma ação de alimentos para ela. Né? E a outra ação, que todo mundo tem problema na família, sabe qual é? Os capião. Né? Não? Todo mundo tem problema de uns capião na família, sabe? Então, assim, chega aquela pessoa e diz, olha, não, é porque eu estou morando... Eu quero fazer um uso capião, entendeu? Então, um uso capião. Aí tu vê aquela tua tia que nunca deu, nem te cumprimentou. Aí chega Josinha, minha filha, você se formou em direito, eu quero que você entre com a ação de uso capião para mim. Quando a Jo entrar com essa ação de uso capião, certo? Ela, obrigatoriamente, ela vai ter que entrar com a ação determinando a citação de todos os confinantes. Quem são os confinantes, gente? Os vizinhos. Ali, né? Tem que citar obrigatoriamente o confinante para a formação da ação de capião. Como é o nome desse litisconsórcio aí? Necessário. Entendeu? Litisconsórcio necessário. Outro exemplo de litisconsórcio necessário, doutor, para o senhor ficar bem pintura. Ação de anulação de casamento. Certo? Então, quando o Ministério Público ajuiza uma ação de anulação de casamento, certo? Ele tem que entrar com ação contra quem de anulação? Quem? Contra os dois. O homem e a mulher. O varão e o virago, o feminino, né? Cônjuge varão ou cônjuge virago, o feminino. Tem que entrar contra os dois. Certo? Então, como é o nome desse litisconsórcio? Necessário. Entendeu? Então, litisconsórcio necessário, quando a lei, ou por imposição legal, ou pela situação ali, exige que tenha a presença dos dois. Então, essas ações em que exigem a presença dos dois, eu tenho o quê? Ação de litisconsórcio necessário. Outro exemplo,
Por exemplo, tem uma ação, certo, interposta por um credor qualquer, determinando, acionando a dissolução de uma sociedade empresarial. Dissolução de uma sociedade empresarial. Então, quando ele entra com ação de dissolução de uma sociedade empresarial, certo? Ele tem que mandar citar quem, doutora Jo? Quem? Todos os sócios. Entendeu? É necessário. Então, é outra hipótese de litisconsórcio necessário. Tá bom, gente? Então, litisconsórcio necessário é quando a lei obriga que eles têm que estar lá. Seja no polo ativo, seja no polo passivo. Exemplo, artigo 73, caput do Código de Processo Civil, que fala da obrigatoriedade de ambos os cônjuges nas ações reais imobiliárias. Exemplo de necessário, como no polo passivo, né, como no litisconsórcio passivo necessário. Nós temos o quê? Essas ações de dissolução da sociedade, ação de anulação de casamento, ação de uso capião, todas são ações em que tem que ter o litisconsórcio necessário no polo passivo, como demandado, porque senão não pode prosseguir. Então, necessário, doutora Rafa, doutora Vlailma, doutora Camila, é quando não pode prosseguir. A Camila está bem fazendo a janta, né? Então, quando não pode prosseguir. Então, ela é necessária. Certo? Facultativo com tem opção. Não disse? Ela não falou nada. Então, necessário é isso, facultativo, opcional. Alguma dúvida sobre litisconsórcio facultativo e necessário? Nenhuma dúvida, senhor. Diga, excelência. Tudo certo. Estava fazendo jantar, não, viu? Sim. A janta parece aquelas coisas do interior. Menina vai fazer a janta, né? Vai banhar? Eu vou fazer a janta. Pronto, vamos para frente. Próxima classificação, gente. Litisconsórcio inicial, certo? E ulterior ou posterior, quanto ao momento de formação. Então, voltemos. Nós já vimos duas classificações, certo? Primeiro, quanto aos sujeitos, que é mais fácil. Vários autores ativos, vários réus passivos. Segunda classificação, né? Quanto à obrigatoriedade de formação. Aí as excelências viram o quê? Quanto à obrigatoriedade? Necessário e facultativo. A terceira, quanto ao momento de formação. O litisconsórcio, ele é inicial ou ulterior barra posterior, que vem depois. Então, quando se forma inicialmente o litisconsórcio ele é inicial. Ele é também chamado de originário, viu, gente? Originário ou inicial. O outro, posterior ou ulterior, vem no segundo momento. Então, desde o início da demanda, doutora Jo, desde o início da demanda, Isabela, desde o início da demanda, Rafa, desde o início da demanda, Iago, tem que estar formado, ou já é formado, o litisconsórcio inicial. Quando o momento de formação ainda ocorre posteriormente, quando a ação já foi formada, o litisconsórcio ele é posterior ou ulterior. Tá? Inicial ou originário, de inicialmente, desde o início. Numa ação de uso capião, ação de capião, desde o início, gente, eu tenho que citar os confinantes. Então, ele vai ser, quanto ao momento de formação, vai ser o quê? Inicial. Né? Aí vamos para a classificação. Inicial, porque desde o momento em que a ação for ajuizada, já tinha situações envolvendo o quê? A formação do litisconsórcio. Então, o litisconsórcio seria inicial, tá? Desde o início que tem o momento de formação. Desde o início, tá? Quando o litisconsórcio, a formação, ocorre posteriormente, é o caso do litisconsórcio posterior. Essas hipóteses que eu citei aqui de litisconsórcio necessário e facultativo, todas que eu citei são iniciais. Desde o início está se formando. Né? Já posterior, quando ocorre uma situação extraordinária ao longo do processo, e ele se forma em outro momento. Por exemplo, se demanda uma ação contra uma dita pessoa, essa pessoa vem a falecer. Se ela vem a falecer, tá? E não se formou ainda, se ela vem a falecer e não tem ainda inventariante, eu tenho que fazer o quê, gente? Para figurar no polo passivo, o espólio. Quem é que representa o espólio? Os herdeiros. Então, os herdeiros ali vão representar o quê? O espólio. Então, a formação do litisconsórcio, os slides estão passando, não, Bia? Só para Bia ou para os demais? Certo? Está no primeiro ainda, Bia. Para a Bia não está.
Que foi? Está no primeiro ainda, Natan. É no primeiro, mas eu não mudei ainda não. Tá no primeiro, é só no conceito ou está no segundo? Está só no conceito, tu disse que tá Não, no gente, segundo. peraí. Ave Maria, mas eu pensei que vocês estavam tudo, eu acho todo mundo lidão, todo mundo no segundo. Não, peraí. Entendeu? Não. Já estão no segundo faz tempo. Não, a Bia, tem que dizer, vocês ficam tudo achando bom que eu faço, viu? Tem que questionar, gente. Eu não faço tudo. Natan, é porque eu copio tudo que do slide para um Word e fico copiando lá. Tu vai escrevendo, tudo que tu fala, eu vou escrevendo aqui. Pois tá bom, não, aqui, ó. Olha aqui, agora, passou, tá no segundo já, olha aí se tá no segundo, desconsórcio. Tá no segundo. Tá no segundo, pronto, é esse aí agora. Professor? Ô, excelência. Fred, a conexão que ele se refere aí é a conexão própria, né? Porque a imprópria não é litisconsórcio, não é isso? Não, essa conexão a que ele se refere é uma conexão geral, é aquela que se forma no momento em que tem que similitude de partes e causa de pedir. Tá entendendo? Na própria lei, ela não faz essa diferença aí, não, entendeu? Certo? A própria lei... Quando o juízo faz a conexão, não é a conexão imprópria? Não quer dizer que seja um litisconsórcio, né? Não necessariamente, entendeu? Ele está dizendo que a conexão ela pode culminar na formação de litisconsórcio. Então, não necessariamente, entendeu? Porque o que é que acontece? Quando se caracteriza uma conexão, o que é a conexão? Na conexão tem os similitudes de causa de pedir e pedido, né? Qual é o objetivo de ter conexão? O objetivo de ter conexão é o quê? Evitar decisões conflitantes, não é não? Quando eu objetivo a conexão, eu tento evitar o quê? Decisões conflitantes. Então, na medida em que eu evito decisões conflitantes, eu tento fazer o quê? A formação de litisconsórcio, entendeu? A lei aí, nesse caso, ela está admitindo a possibilidade de utilizar a conexão para fins de formação de litisconsórcio, certo? Nessa situação, ou no caso aí, como ela está trazendo no artigo 112 e no 113, certo? Então, ela está falando o quê? Que há a possibilidade de formação, 113 do Código de Processo Civil, tá? Tanto que ele está falando aí no 113, como eu disse para você no início, a hipótese do 113 é uma hipótese do litisconsórcio o quê? Facultativo. Então, ele é opcional. As hipóteses do artigo 114 do Código de Processo Civil, certo? As hipóteses do artigo 114 do Código de Processo Civil, elas trazem o quê? As hipóteses do litisconsórcio necessário, certo? Então, as hipóteses do litisconsórcio necessário. Então, ele não faz essa diferença entre a conexão própria e imprópria, não, entendeu? Nessa situação aí, não, até porque ele é facultativo. Então, se é facultativo, se for o caso, se for realmente dispensável. Porque, inclusive, nós vimos que se, por exemplo, já tiver uma decisão, uma sentença, lá no momento em que a gente estudou a conexão, certo? No momento em que a gente estudou a conexão, a gente disse o seguinte, ó, no caso da conexão, se já tiver uma sentença, ela não cabe mais, né? Então, quando ele faz essa possibilidade aí no artigo 113, em seu inciso 2º, certo? Ele não faz a diferença entre a conexão própria e imprópria, não. Aí seriam as duas, tá? Pelo menos é o entendimento que predomina. Não sei se eu fiquei claro em relação a você, ok? Então, vamos para frente. Então, a próxima classificação que a gente viu, o quê, gente? Quanto ao momento de formação, o litisconsórcio ele vai ser inicial. Quando é que ele é inicial? O litisconsórcio ele é inicial quando, desde o início, certo? A obrigatoriedade, desde o início, a obrigatoriedade de estar presente o litisconsórcio. Foi como eu disse, esse exemplo, o que, excelências? Esse exemplo da uso capião, esse exemplo das ações de direito real imobiliário, né? Esses exemplos da ação de sociedade. Quando a situação que culmina, certo? Quando a situação que desencadeia o litisconsórcio, ele ocorre em momento posterior ou a posteriori, que é o caso, por exemplo, de um falecimento. Você ajuiza a ação contra um terceiro. E aí esse terceiro chega a falecer e ele passa a ser representado pelo espólio, você tem a obrigação de quê? De comunicar para que no caso, os herdeiros, né, eles passam a fazer parte dessa demanda. Quando há essa comunicação para os herdeiros a fazer parte dessa demanda, obrigatoriamente, o quê?
vai ter a formação de litisconsórcio ulterior ou litisconsórcio posterior, tá? Vai ter a formação do litisconsórcio ulterior ou litisconsórcio posterior. É a mesma coisa, ulterior ou posterior, tá certo? Então, seria o momento de formação um outro momento. Quando desde o início já se forma, litisconsórcio é inicial ou originário. Quando essa formação ocorre a posteriori, em momento posterior, o litisconsórcio seria litisconsórcio ulterior ou posterior, certo? Quando a demanda ela exige, quando ela já está sendo o quê? Já se formou originariamente, certo? E ao longo da tramitação, se exige a formação de um novo litisconsórcio. Então, seria litisconsórcio ulterior ou posterior. A quarta classificação, gente, seria contra os efeitos, que é extremamente relevante, certo? Essa classificação, a quarta aí, certo? Que seria contra os efeitos. Quanto aos efeitos, o litisconsórcio seria unitário ou comum / simples. O litisconsórcio é unitário quando a decisão, ou seja, os efeitos de qualquer decisão, ela é uniforme para todos. O litisconsórcio é unitário, ou também chamado de uniforme. Litisconsórcio é unitário ou uniforme quando a decisão é uníssona, é uma única decisão para todos. Não há diferença. Gente, vocês estão vendo o slide? Está aparecendo, estava aí o slide, está aparecendo? Professor. Tá, Sim, desculpa. Pois é, desculpa, porque no começo estava aquela, né, o cara está aprendendo, mas nessas coisas todas, né, aos poucos ele vai aprender direitinho. Então, a quarta classificação seria quanto aos efeitos. Se tiver uma decisão, certo? Se tiver uma decisão, e essa decisão tem que ser igual para todos os litisconsórcios, o nome desse litisconsórcio é unitário ou uniforme. Quando não há obrigação de ter uma uniformidade na decisão, quando a decisão não é única, não é uma só, certo? Quando a decisão não é uma só, o litisconsórcio é simples ou comum. Quando a decisão não é única ou não é uma só, o litisconsórcio é simples ou comum. Exemplo de litisconsórcio unitário que nós já vimos, ação de anulação de casamento. Quando o Ministério Público ele ajuiza uma ação de anulação de casamento, certo? Quando o Ministério Público ele ajuiza uma ação de anulação de casamento, o que é que ele quer? Que a anulação tenha uma única decisão, não é não? Que ela seja uniforme, certo? Que ela seja uniforme, certo? Ele entra com a ação contra os dois. Então, quando anula, o efeito é um só, não é não? Acaba o casamento. Outro exemplo de litisconsórcio unitário ou uniforme, ação de uso capião. Quando se entra com ação de uso capião, certo? Por exemplo, eu entro com ação de uso capião contra a Beatriz. Aí eu entrei com ação de uso capião. Aí a Beatriz, o Fred, a Dora, né, Manu, tal, todos são confinantes. Quando eu entro com ação de uso capião e tem esses confinantes, a decisão que, porventura, seja prolatada na ação de uso capião, ela vai ter o mesmo efeito para todos, não é não? O efeito é único, ó, para todos. Se a ação de uso capião for procedente, o efeito dessa procedência vai servir para o Fred, vai servir para a Beatriz, vai servir para a Manu, não vai ser diferenciado. Então, quando não há essa diferenciação na decisão, o efeito é o mesmo, o nome desse litisconsórcio é uniforme ou unitário. É um só, é uniforme, é único, é unitário, é um único efeito. Quando o efeito ele não é único, o litisconsórcio seria simples ou comum. Por exemplo, nessa ação que se ajuiza, tá, vários servidores públicos contra o Estado do Ceará. Então, eu acho que eu tenho direito à gratificação. A Vlailma acha que tem direito à gratificação. O Iago acha que tem direito à gratificação. O Enzo acha que tem direito à gratificação. A Jo acha que tem direito. Só que cada caso vai ser avaliado, analisado individualmente. O efeito aí, ele não é uniforme. O efeito aí, ele não é único, certo? O efeito aí, ele não é único. É diferenciado.
eu posso ganhar um percentual, pode ser reconhecida a minha parte integralmente, a do Iago pode não ser reconhecida integralmente, a da Rafa pode não ser reconhecida integralmente, a da Vlailma pode ser não reconhecida integralmente. Como é o nome desse consórcio? Simples ou comum. Tá? Professor. Ou comum. Quem é? É o Enzo. Diga isso. Via de regra é comum, né, professor? Via de regra, sim, na maioria das vezes. Geralmente, porque geralmente o litisconsórcio, quando ele é necessário, na grande maioria das vezes, ele vai ser unitário ou uniforme, né? Por que isso? A tua pergunta, artigo 117, certo? Vamos lá, doutora Rafa, por favor, coloque aí para responder a pergunta do Enzo, artigo 117, que diz assim, ó, os litisconsortes serão considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos, está entendendo aí, ó? Então, cada um é como se cada um tivesse o seu quadrado. Qual é o litisconsórcio aí? Qual é o litisconsórcio? Litisconsórcio simples ou comum. Portanto, para ratificar e referendar o entendimento do Enzo, a regra é que o litisconsórcio é simples ou comum. A regra é que o litisconsórcio é simples ou comum. A exceção que diz o artigo 117, ó, exceto no litisconsórcio unitário, em que os atos ou omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar, né? Então, se a gente for pelo artigo 117 na parte inicial, qual é a regra? Certo? A regra é que o litisconsórcio é comum simples, ou seja, eles são considerados como litigantes distintos, diferenciados, tá certo? Lá no artigo 116, a gente está vendo aí, ó, artigo 116. Será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsórcios. Então, o litisconsórcio ele é unitário, certo? Ou uniforme quando a decisão é uniforme. Tem que ser única. Essas hipóteses que eu disse, da ação de uso capião, da ação de anulação de casamento, então tem que ser única. Mas uma ação, por exemplo, de dissolução da sociedade, tá? A decisão do efeito da dissolução vai ser única para todos. Mas, se de repente, um sócio tem direito a uma parte, o outro não, né? Então, quando o litisconsórcio ele é unitário ou uniforme, a decisão ela é única. Ela é uníssona para todos. O efeito é um para todos. Por isso que se diz quanto aos efeitos, né? Quando é simples ou comum, os efeitos são diferenciados. Então, são as 4 classificações de litisconsórcio. Vamos agora, por exemplo, numa ação de uso capião. Numa ação de uso capião, aí a gente vai fazer a classificação, porque vai ter uma questão na prova assim, viu? Vou trazer um caso concreto, e aí vocês vão ter que classificar quanto às 4 classificações de litisconsórcio, certo? Em relação às 4 classificações de litisconsórcio. Então, a ação de uso capião, que eu entrei para reconhecer, certo, uma área, certo, que eu estou ocupando ali já há algum tempo, uns 15 anos, eu quero reconhecer, eu tenho o animus domini. O que é o animus domini na ação de capião? É a vontade de ser dono, é a demonstração de ser dono, né? E eu tenho um lapso temporal, né? Eu tenho o animus domini e tenho um lapso temporal. Aí eu quero ajuizar essa ação de uso capião. Na ação de uso capião, exige-se o quê? Que eu cite todos os confinantes. Aí nós vamos nós vamos classificar essa ação de uso capião sobre 4 vertentes. Nós vamos classificar, primeiramente, quanto aos sujeitos. Quanto aos sujeitos, essa ação de uso capião, ela é o quê? Litisconsórcio o quê? Passivo, não é não? Por que passivo? Tem vários réus, tem várias pessoas no polo passivo. Então, a ação de uso capião aí vai ser o quê? Quanto ao sujeito, vai ser o quê? Litisconsórcio passivo. Aí vamos à segunda classificação, quanto à obrigatoriedade de informação, como é o nome do litisconsórcio aí. Gente, vocês estão aí mesmo, então? Litisconsórcio. Não, professor. Concentradíssimos. Acabou. Litisconsórcio o quê? Necessário. Primeira classificação, quanto aos sujeitos, litisconsórcio passivo. Segunda classificação, quanto à obrigatoriedade de informação. Vai ser o quê? Necessário, não é não? Concordam que é necessário? Terceira classificação, tá? Terceira classificação, quanto ao momento de formação. Quanto ao momento de formação, inicial,
não porque está desde o início. Quarta classificação, quanto aos efeitos. Quanto aos efeitos, vai ser o quê? Rapaz, olha aí. Certo, gente? Então, nós vimos que uma ação de escapião vai ser passivo, certo? Quanto aos sujeitos, quanto às partes, né? Passivo. Vai ser necessário quanto à obrigatoriedade de formação. Vai ser inicial quanto ao momento de formação. E vai ser unitário quanto aos efeitos. Certo? Então, nós vamos ter as 4 classificações. Questão certa na prova. Uma delas vai ser assim. Fazer um caso, e vocês vão ter que dizer quais são as 4 classificações e por quê. Né? E por que de considerar a classificação. Vamos para outro exemplo. Nessa ação, certo, uma ação de reconhecimento, uma ação ordinária contra o Estado do Ceará para se reconhecer o direito à percepção de uma gratificação. Certo? Reconhecer o direito a uma percepção, a receber uma gratificação. Quanto aos sujeitos, vai ser ativo ou passivo? Ativo, né? Não porque ativo. Tem vários empregados no polo ativo como autores. Tá? Quanto à obrigatoriedade de formação, necessário ou facultativo? Facultativo. Isso. Quanto aos, digamos, aos efeitos, não. Quanto ao momento de formação inicial. E quanto aos efeitos, simples ou comum. Deu para entender, gente? Então, essas classificações, gente, elas servem para quê? Elas servem para justificar a reunião, a conjugação e as hipóteses que a lei traz. Elas servem para a gente entender didaticamente, certo? Quais são, como é que se opera o litisconsórcio, tá? Eu queria trazer para vocês, além disso, que a gente desse uma olhada, a gente fosse lá na frente, na parte da contestação, tá? E desse uma olhada no artigo 229, por gentileza, doutora Rafa, artigo 229, que é extremamente importante essa regra do artigo 229 do Código de Processo Civil, artigo 229. A doutora Rafa, ela está agora pronta, ela colocou. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritório de advocacia distintos terão prazos contados em dobro, para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, certo? Em qualquer juízo ou tribunal. Gente, isso só não se aplica, de acordo com o parágrafo 2º, aos autos eletrônicos. Né? Mas, se, por exemplo, isso aí para que serve, gente? Para facilitar a manifestação nos autos, tá entendendo? Porque se eu tenho dia de litisconsorte, mas de escritórios distintos, né, evidentemente, eu tenho que fazer valer o quê? Que todos têm o mesmo direito. Então, se consegue esse prazo em dobro, para poder ter a possibilidade de todos terem condições de levantarem suas teses jurídicas, sem privilegiar um em detrimento do outro. Tá certo? Então, por isso que tem essa regra aí no artigo 229, que se for em autos eletrônicos, não tem essa obrigatoriedade, tá certo? Se for em autos eletrônicos, não tem essa obrigatoriedade aí do artigo 229 do Código de Processo Civil. Prosseguindo, gente, nós temos aqui que ver, alguém tem alguma pergunta sobre isso? Aí eu queria que a gente fosse agora para esse slide aqui que eu trouxe, que a gente fala do litisconsórcio multitudinário, que vem de multidão. Vê se aparece aí, gente, litisconsórcio multitudinário. Aí? Não, ainda não. Litisconsórcio multitudinário. Desculpe. Litisconsórcio multitudinário, ó. Esse aí, tá aparecendo ou não? Consórcio multitudinário. Agora tá. Ó. O que é o litisconsórcio multitudinário? Gente, o litisconsórcio multitudinário é aquele litisconsórcio que envolve multidão. Por quê? Ó, o que foi que eu disse para vocês no início? O litisconsórcio, ele serve para fazer valer a economia processual. Pode ser que tenham muitos milhares de autores, né? Milhares, vários sócios. Por exemplo, uma ação de dissolução de uma sociedade que envolve 400, 300 mil sócios.
certo? Vocês já imaginaram, certo, a dificuldade de citar todos esses sócios, de trazer todos à tona, né? Certo? Então, para isso, certo? Para isso aqui tem o quê? O chamado litisconsórcio multitudinário. Então, é que envolve uma multidão. Evidentemente, se envolver uma multidão, certo? E for o caso de litisconsórcio facultativo, o juiz processante, ele pode limitar, certo? O número de litisconsórcio. Infelizmente, no caso do litisconsórcio necessário, vai ter dificuldade mesmo, né? Mas se for uma hipótese de litisconsórcio facultativo e tiver muita gente, por exemplo, vários servidores públicos, 1.000 servidores públicos do Ceará, tiveram a sua gratificação cortada. E eles querem questionar. Então, para evitar assim, que a coisa fique conturbada, uma dificuldade, pode-se determinar que se separe os processos, entendeu? Certo? Por um número que seja razoável. Infelizmente, certo? Aqui, no Código de Processo Civil, ele não estabelece esse número, se 5, se 10, se 15, se 20. Depende do caso concreto. Então, é uma análise muito discricionária do juiz processante, tá bom? Então, é o caso do artigo 113, tá? Parágrafo 1º aí, e o juiz pode limitar, certo, essa situação. E o parágrafo 2º, né, que diz que o requerimento de limitação, ele interrompe, inclusive, o prazo para manifestação ou resposta. Então, é o caso dos artigos 113, parágrafos 1º e 2º, né, do Código de Processo Civil, que é o chamado litisconsórcio multitudinário, que envolve uma multidão de pessoas ou multidão de interessados. Tá bom? Se for necessário, nós vimos que, se necessário, não tem opção, né? Infelizmente, não tem opção. Mas, se for facultativo, de acordo com o artigo 113, parágrafos 1º e 2º, o juiz pode, sim, limitar o número de litisconsórcios. Infelizmente, a lei não tem condições, certo? A lei não tem condições a lei não tem condições, a lei não estabelece qual seria esse limite, tá bom? Mas aí é o litisconsórcio multitudinário, ou que envolve uma multidão de pessoas, ou multidão de pessoas com o mesmo interesse jurídico, tá bom, gente? Então, essa é a situação do litisconsórcio. Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar agora. Eu vou aqui só parar a gravação e fica o microfone aí livre